Há livros muito interessantes, escritos por pessoas aparentemente muito competentes, nos quais a natureza ilusória do mundo é negada, mas não sua natureza transitória. Segundo eles, há uma hierarquia de seres, dos mais inferiores aos mais superiores. Em cada nível, a complexidade do organismo possibilita e reflete a profundidade, a amplitude e a intensidade da consciência, sem que haja uma culminância visível ou cognoscível. Uma lei suprema rege tudo: a evolução das formas para o crescimento e o enriquecimento da consciência e para a manifestação de suas infinitas potencialidades. Pode ser que seja assim e pode ser que não seja. Mesmo que seja, é assim apenas do ponto de vista da mente. Mas, na verdade, o universo inteiro existe apenas na consciência, ao passo que eu me coloco no absoluto. No puro ser, a consciência surge, e na consciência o mundo aparece e desaparece. Tudo o que há sou eu. Tudo o que há é meu. Antes de todos os começos, após todos os fins, eu sou. Tudo tem seu ser em mim, no eu sou, que brilha em cada ser vivo. Até mesmo o não ser é impensável sem mim. O que quer que aconteça, eu tenho que estar lá para testemunhá-lo. Por que você nega que o mundo exista? Eu não nego o mundo, eu vejo como surgindo na consciência que há a totalidade do conhecido na imensidão do desconhecido. O que tem começo e fim não passa de mera aparência. Do mundo pode-se dizer que ele aparente ser, mas não que ele seja. Essa aparência pode durar muito numa escala de tempo e ser muito curta em outra, mas em última análise o resultado é o mesmo. Tudo o que é limitado no tempo é momentâneo e não tem realidade. Você com certeza vê o mundo real que o cerca. Você parece se comportar de maneira bem normal. Isso é o que parece a você. O que no seu caso ocupa todo o campo da consciência é um mero grão de poeira no meu. O mundo dura só um instante. É só a memória que faz com que pense que o mundo continua. Quanto a mim, não vivo pela memória. Vejo o mundo como ele é, uma aparência momentânea na consciência. Na sua consciência? Todas as ideias de eu e meu, até mesmo a de eu sou, estão na consciência. Então, o seu ser absoluto é a inconsciência? A ideia de inconsciência só existe na consciência. Então, como você sabe que está no estado supremo? Porque estou nele. Ele é o único estado natural. Você consegue descrevê-lo? Só por negação. Como não causado, independente, não relacionado, indiviso, não composto, inabalável, inquestionável, inatingível por esforço. Todas as definições positivas vêm da memória, sendo, portanto, inaplicáveis. No entanto, meu estado é supremamente real e, portanto, possível, realizável, atingível. Por acaso você não vive imerso numa abstração fora do tempo? As abstrações são mentais e verbais e desaparecem no sono ou no desmaio, reaparecendo no tempo. Eu estou no meu próprio estado, atemporalmente no agora. O passado e o futuro estão apenas na mente. Eu sou agora. O mundo também é agora. Qual mundo? O mundo à nossa volta. É o seu mundo que você tem em mente, não o meu.
O que você sabe de mim, quando até mesmo minha conversa com você acontece apenas no seu mundo? Você não tem razão alguma para crer que meu mundo seja idêntico ao seu. Meu mundo é real, verdadeiro. É como é percebido, enquanto o seu aparece e desaparece, de acordo com o estado de sua mente. Seu mundo é algo apartado de você, e você tem medo dele. Meu mundo sou eu mesmo. Eu estou em casa. Se você é o mundo, como pode estar consciente dele? O sujeito da consciência não é diferente de seu objeto? A consciência e o mundo aparecem e desaparecem juntos, e, portanto, são dois aspectos do mesmo estado. No sono, eu não estou presente, mas o mundo continua. Como sabe? Quando acordo, fico sabendo. Minha memória me diz. A memória está na mente. A mente continua no sono. Mas parcialmente inativa. Mas sua visão de mundo não é afetada. Enquanto houver mente, seu corpo e seu mundo existirão. Seu mundo é um produto mental, subjetivo, enclausurado na mente, fragmentário, provisório, pessoal, suspenso num fio de memória. E o seu não? Ah, não. Eu vivo num mundo de realidades, enquanto o seu é feito de fantasias. Seu mundo é pessoal, privado, não compartilhável, intimamente seu. Ninguém consegue entrar nele, ver como você vê, ouvir como você ouve, sentir suas emoções ou pensar seus pensamentos. Em seu mundo você está verdadeiramente só, enclausurado nesse sonho sempre imutável que você toma como sendo a vida. Meu mundo é um mundo aberto, comum a todos, acessível a todos. No meu mundo há comunidade, percepção, amor, qualidade real. O indivíduo é o todo, a totalidade está no indivíduo. Todos são um, e o um é tudo. O seu mundo é cheio de coisas e pessoas como o meu? Não, ele é cheio de mim mesmo. Mas você vê e escuta como nós? Sim, eu pareço ouvir e ver, falar e agir, mas para mim tudo isso apenas acontece, como para você a digestão e a transpiração acontecem. A máquina corpo-mente toma conta de tudo, mas me deixa de fora. Da mesma forma como você não precisa se preocupar com o crescimento do seu cabelo. Eu não preciso me preocupar com palavras e ações. Elas apenas acontecem, sem que eu me preocupe, pois no meu mundo nada jamais sai errado. Quando criança, eu frequentemente experimentava estados de completa felicidade, que beiravam um êxtase. Depois eles cessaram, mas desde que vim para a Índia, eles reapareceram, especialmente depois que conheci você. No entanto, esses estados, por mais maravilhosos que sejam, não duram. Eles vêm e vão, e não há como saber quando irão voltar. Como algo pode ser constante na mente quando ela própria não é constante? Como posso tornar minha mente constante? Como uma mente inconstante pode se tornar constante? Claro que não pode. A natureza da mente é vagar por aí. Tudo que você pode fazer é mudar o foco da consciência para além da mente. Como se faz isso? Recuse todos os pensamentos, exceto um, o pensamento eu sou. No começo, a mente irá se rebelar, mas com paciência e perseverança, ela irá ceder e acabará por se aquietar. E quando você estiver quieto, as coisas começarão a acontecer de forma espontânea e bastante natural, sem qualquer interferência da sua parte. É possível evitar essa interminável batalha contra a minha mente? Sim, é possível.
Simplesmente viva a vida como ela vier, mas de forma alerta e vigilante, deixando que tudo aconteça como acontecer, fazendo as coisas naturais da maneira natural, sofrendo, se alegrando, como a vida trouxer. Isso também é um caminho. Bem, então, o melhor seria casar, ter filhos, ter um negócio, ser feliz. Claro, você pode ou não ser feliz. Aceite o que vier. Eu quero a felicidade. A verdadeira felicidade não pode ser encontrada nas coisas que mudam e passam. O prazer e a dor se alternam inexoravelmente. A felicidade vem de você mesmo e só pode ser encontrada dentro de você. Encontre o seu verdadeiro ser e tudo mais virá com ele. Se meu verdadeiro ser é paz e amor, por que ele é tão inquieto? O seu verdadeiro ser não é inquieto, mas seu reflexo na mente parece inquieto, porque a mente é inquieta. É exatamente como o reflexo da lua na água agitada pelo vento. O vento do desejo agita a mente, e o eu, que é apenas um reflexo do ser na mente, parece então mutável. Mas essas ideias de movimento, de inquietude, de prazer e de dor estão todas na mente. Aquilo que você é está além da mente e é consciente, mas indiferente. Como posso alcançá-lo? Você é o ser, aqui e agora. Deixe de lado a mente. Permaneça consciente e indiferente. E você se dará conta de que o estar alerta, mas desprendido, observando os acontecimentos irem e virem, é um aspecto de sua natureza real. Quais são os outros aspectos? Os aspectos são infinitos em número. Realize um e você realizará todos. Diga algo que me sirva de auxílio. Você sabe melhor do que ninguém do que precisa. Sou inquieto. Como posso ficar em paz? Para que você precisa de paz? Para ser feliz. Você não está feliz agora? Não, não estou. E o que o torna feliz? Tenho o que não quero e quero o que não tenho. Por que você não faz o contrário? Queira o que você tem e não se importe com o que você não tem. Quero o que dá prazer e não quero o que é doloroso. Como você sabe o que dá prazer e o que não dá? A partir da experiência passada, é claro. Guiado pela memória, você sempre buscou o prazeroso e evitou o desprazeroso. Você teve êxito? Não, não tive. O prazeroso não dura. A dor volta. Que dor? O desejo de prazer e o medo da dor, ambos são estados aflitivos. Será que é um estado de puro prazer? Todo prazer físico ou mental necessita de um instrumento. Tanto o instrumento físico quanto o mental são materiais. Eles se esgotam e se gastam. O prazer oferecido por eles é necessariamente limitado em intensidade e duração. A dor é o pano de fundo de todos os seus prazeres. Você os quer porque você sofre. Por outro lado, a própria busca de prazer é a causa da dor. É um círculo vicioso. Consigo perceber o mecanismo da minha confusão, mas não vejo como escapar dela. O próprio exame do mecanismo mostra a saída. Afinal, sua confusão está apenas na mente, que até agora nunca se rebelou contra a confusão e nunca se decidiu a enfrentá-la. Ela se rebelou apenas contra a dor. Então tudo o que posso fazer é continuar confuso. Permaneça alerta. Questione, observe, investigue, aprenda tudo o que você puder sobre a confusão, como ela opera, o que ela causa a você e aos outros.
Tendo clareza sobre a confusão, você se livra dela. Quando olho para dentro de mim, vejo que meu desejo mais forte é o de criar um monumento, construir algo que sobreviva a mim. Mesmo quando penso em ter um lar, uma mulher, filhos, é porque isso seria um testemunho sólido e duradouro de mim mesmo. Muito bem, construa um monumento a si próprio. E como você pretende fazê-lo? Pouco importa o que eu venha a construir, contanto que seja permanente. Você certamente percebe por você mesmo que nada é permanente. Tudo se gasta, quebra, dissolve. O próprio chão que você pisa cede. O que você pode construir que sobreviva a tudo? Intelectualmente e verbalmente tenho consciência de que tudo é transitório. No entanto, de algum modo, meu coração continua querendo permanência. Quero criar algo que dure. Então você tem que construí-lo a partir de algo duradouro. O que você tem de duradouro? Nem seu corpo, nem sua mente irão durar. Você tem que procurar em outro lugar. Procuro permanência, mas não a encontro em parte alguma. E você mesmo, não seria permanente? Eu nasci e vou morrer. Você pode verdadeiramente afirmar que antes de nascer você não era? E depois de morto, você poderá dizer, agora não sou mais? Você não pode afirmar a partir de sua própria experiência que você não seja. Você só pode dizer, eu sou. Os outros tampouco podem afirmar que você não é. Não há eu sou no sono. Antes de fazer afirmações tão radicais, examine com cuidado seu estado de vigília. Você logo verá que ele é cheio de lacunas, nas quais a mente fica em branco. Note que, até mesmo quando plenamente acordado, você se lembra de muito pouco. Você não pode afirmar que não estava consciente no sono. Você apenas não se lembra. Um hiato na memória não significa necessariamente um hiato na consciência. Há algo que eu possa fazer para lembrar de meu estado de sono profundo? Claro, eliminando os intervalos de desatenção durante suas horas de vigília. Você gradualmente irá eliminar esse longo intervalo de distração a que você chama de sono. Você terá consciência de que está dormindo. Mesmo assim, o problema da permanência, da continuidade do ser, não fica resolvido. A permanência é uma mera ideia nascida da ação do tempo. O tempo também depende da memória. Por permanência, você quer dizer memória sem falhas, por um tempo sem fim. Você quer eternizar a mente, o que não é possível. Então, o que é eterno? Aquilo que não muda com o tempo. Não se pode eternizar algo transitório. Apenas o imutável é eterno. Estou familiarizado com o sentido geral do que você diz. Não tenho desejo por mais conhecimento. Tudo o que eu quero é paz. Você pode ter toda a paz que quiser, basta pedir. Estou pedindo. Você tem que pedir de todo o coração e viver uma vida integrada. Como? Desapegue-se de tudo que torna sua mente inquieta. Renuncie a tudo que perturbe sua paz. Se você quer paz, faça por merecê-la. Certamente que todos merecem paz. Só merece a paz quem não a perturba. De que maneira eu perturbo a paz? Sendo escravo de seus desejos e medos. Mesmo quando eles são justificáveis? Reações emocionais nascidas da ignorância ou da desatenção nunca são justificáveis. Busque uma mente clara e um coração limpo. Tudo que você precisa é permanecer serenamente alerta, investigando sua verdadeira natureza. Esse é o único caminho para a paz. A pessoa por si mesma não se transforma na testemunha. É como esperar que uma vela apagada comece a arder no curso do tempo.
A pessoa pode permanecer na escuridão da ignorância para sempre, a menos que a chama da consciência a toque. Quem acende a vela? O guru.